bem, galera? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Prazer ter vocês aqui. Este é o 12º episódio do podcast Pode Contar Sua História, o podcast da Farmarcas, que tem como objetivo trazer aqui amigos, pessoas inspiradoras, pessoas que de alguma forma contribuíram para que a gente chegasse até esse momento, para que a gente pudesse de alguma forma transformar um bate-papo aqui numa inspiração para vocês, numa inspiração para o nosso negócio. Então, hoje eu não poderia, obviamente, terminar essa temporada sem estar com meu grande amigo, meu grande irmão, uma pessoa que a vida escolheu, o Deus escolheu para ser meu irmão de coração, Abud Neto. Abudinho, te amo. Te amo também. Vai ser foda. Vai ser foda. Vai ser foda. Acho que grande parte de vocês hoje sabe exatamente do que nós estamos falando. O Neto está comigo na construção dessa jornada do associativismo desde o primeiro dia, na verdade, do final de 99, depois a partir da Febrafar, desde fevereiro do ano 2000, de alguma forma nós estamos juntos construindo essa história, né, Neto? Mas para que a gente coloque todo mundo que está nos ouvindo aqui, nem sempre é do mercado farmacêutico, nem sempre ouvindo ou assistindo, né? Nem sempre é do mercado farmacêutico, nem sempre é do nosso meio. A gente tem um público diverso e esse é o objetivo desse podcast. Fala para mim quem é José Abud Neto hoje. Então, eu já começo bastante emocionado, né, Edson? É sempre uma emoção a gente, quando vai falar e voltar no tempo, principalmente aqui com você, né, olho no olho, é emocionante. Bom, o Neto hoje, como eu tenho 64 anos, eu acho que eu sou talvez a pessoa mais antiga aí da nossa equipe, e sou casado com a Célia, tenho 4 filhos, 2 filhos do primeiro casamento, o Caio e o André, a Júlia, e tenho também o Vinícius, que é o meu filho do coração. Sou fundador da Febrafar junto com você, né? Voltando lá atrás, não falando de hoje, mas sou uma pessoa eu sou feliz por tudo que eu construí na vida, então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa, não vou falar realizada, porque eu acho que a gente tem muito a realizar ainda, né, Edson? Mas eu sou de uma família também bastante unida. Vamos falar do passado daqui a pouco, mas hoje, só para a gente complementar essa história, quem é o Abud Neto, hoje o Abud é diretor-geral da Febrafar. Sou diretor-geral da Febrafar. Pessoa que, na verdade, no dia a dia e na operação, e, na verdade, até na construção dessa relação com o mercado, é você que está à frente, você que coordena e comanda uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando conosco aqui. Exatamente. Coordeno uma equipe em torno de 150 pessoas, né? 3, 4 diretores que respondem para mim, e embaixo desses diretores tem toda uma equipe grande. E dentro da Febrafar, mais de 15 mil farmácias representando... Chegamos em 15 mil farmácias, se não me engano, em julho ou agosto, 15 mil farmácias, né? E 67 redes de farmácias. 67. Muito bom. Então, esse é o Neto hoje, mas vamos voltar lá para o passado, como você falando da família, mas até, assim, pegando um gancho da sua jornada no segmento farmacêutico, você não era do segmento, você antes, como estudante, conta um pouco da sua história lá do passado para a gente. Sim. Eu sou de uma família que eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Igarapava, cidade pequena, de 30 mil habitantes, de uma família bastante unida. Eu não tive tantos desafios assim, que eu vi os seus convidados, né, o podcast dos seus convidados aqui, e eu não tive tantos desafios na vida. Eu sou de uma família... Classe média, vamos dizer, alta para o interior de São Paulo, né? Eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais novo dos irmãos. Os meus 2 irmãos são engenheiros também, eu sou engenheiro civil, me formei em engenharia civil.
O meu irmão mais velho é engenheiro elétrico, o do meio é civil também, e eu fiz engenharia por causa deles. E, na verdade, eu não sabia o que fazer. Mas você já trabalhou de engenheiro? Eu trabalhei de engenheiro. Eu trabalhei 6 anos na prefeitura de Ribeirão Preto como engenheiro. Primeiro trabalhei na Coab como fiscal de obra, depois eu fui para o planejamento viário da cidade de Ribeirão Preto. Eu fiquei 2 anos lá nesse planejamento viário, na verdade em torno de 5 anos como engenheiro. E depois eu fui empreender. Eu criei, junto com 2 amigos, eu criei uma empresa de piso de alta resistência para indústrias, para alta resistência de uma forma geral, né, grandes empresas. Depois passamos essa empresa para frente, depois criamos também uma empresa de vidro, vidro também de alta resistência, né, vidro de segurança, né, em Ribeirão Preto. E como é que você foi parar no mercado farmacêutico, Neto? Através de um amigo, do Luiz Fernando Boinain. O meu grande amigo. São Bento, Rede São Bento. Da Rede São Bento. Infelizmente passou por uns problemas. Né? Na Distribuidora Brasil, e eu fui para a Distribuidora Brasil, na verdade, né? Então, o Luiz Fernando, assim que eu não tive muito sucesso como empresário, e o Luiz Fernando estudou comigo, moramos em República junto, éramos como irmão. Nas férias eu ia para a casa dele, ele vinha para minha casa no interior, e tínhamos uma república que morávamos juntos. Aí formamos, ele voltou para Campo Grande, que é a terra dele, com a família dele, e eu fiquei por aqui em São Paulo, né? Aí ele, quando ele ficou sabendo do meu problema empresarial, na verdade, ele me quando convidou. Você disse que você não teve sucesso, não é que você não teve sucesso, você estava com a empresa trabalhando no momento do plano Collor. Sim, Aquilo sim, que atrapalhou bastante. Que sequestrou a poupança de todo mundo. Exatamente. E naquele momento a quantidade de empresas que quebraram é absurda. Foi, exatamente. E aí o Luiz Fernando me convidou para ir trabalhar com ele. Né? Então você vê, eu tenho uma gratidão enorme pelo Luiz Fernando por isso. Sempre fomos muito amigos, como irmãos. E o Luiz Fernando que me iniciou no mercado farmacêutico. E eu fui para Cuiabá, ele tinha aberto uma filial em Cuiabá, que eles são de Campo Grande, e abriram uma filial da Distribuidora Brasil em Cuiabá, e eu conduzi essa filial por 2 anos e meio lá em Cuiabá. Fiz o meu papel por 2 anos e meio, e aí quando eu resolvi voltar, que eu tinha 2 filhos pequenos, né, em Ribeirão Preto, morava em Ribeirão Preto, uma rede de farmácia me convidou. Uma associação. Uma associação, uma rede, associativismo, me convidou para trabalhar, porque eu conhecia as indústrias, eu tinha feito um bom trabalho lá na Brasil, eles não eram nem cliente da distribuidora, passaram a ser por minha causa, andei o estado inteiro, conheci o Mato Grosso inteiro, e eu estava determinado a voltar, Edson. 2 anos e meio lá em Cuiabá. E aí a rede Farmaster me convidou e falou, olha, fica 3 meses então conosco, só para você organizar, que aqui ninguém sabe o que é. E aí eu resolvi ficar os 3 meses, mas acabei ficando mais 2 anos e meio, porque eu me apaixonei pelo negócio, principalmente quando eu saí para conhecer o que era o associativismo, o que tinha do associativismo no mercado. Se nem eles conheciam que tinha associação, imagina eu, que engenheiro que vinha de outro mercado. Ô Neto, fazendo interrupção aqui, depois a gente continua a partir daqui, mas você consegue explicar o que é o associativismo? Porque se a gente olhar no dicionário mesmo, essa palavra associativismo, você vai encontrar associação, você vai encontrar, mas associativismo nessa denominação que nós usamos nem tem no dicionário. Você está nesse negócio comigo desde do ano 2000, antes lá na Farmaster. Você consegue explicar para as pessoas o que é o associativismo? Ô Edson, por que eu me apaixonei no associativismo? Porque é o meu jeito de ser. O associativismo é você ser apaixonado por pessoas. E eu amo pessoas, eu amo me relacionar com as pessoas, eu gosto, sabe,
de interagir, de levar benefícios, de levar coisas boas. Então, o associativismo é isso, é uma união de pessoas com um objetivo comum. Mas uma união de pessoas não funciona se você não gostar de gente. Não vai funcionar. Então, quem não gosta de gente não participa de uma associação. Não quer dizer que é errado, não é que não gosta de gente, que não gosta de se relacionar, né? É errado não gostar de se associar? Não, claro que não. O próprio empresário, o empreendedor, ele é individual, ele como um empreendedor individual, ele se dá bem. Mas no associativismo, você tem que se doar para o outro. O benefício é de todos, não é de um só. Então, eu me identifico muito com isso. Eu sou muito voltado para as pessoas. Sou muito voltado para a felicidade, para o meu jeito de ser, você sabe como é que é. É sempre assim, sempre foi assim, sempre será assim. Bom, então, voltando lá, aí você vai na PowerMaster, conhece o restante. Eu acho que é importante a gente pontuar aqui que você é o grande incentivador, o grande patrocinador da própria Febrafar, porque a Febrafar não existia até então, e a partir dessa relação que você foi criando com as outras associações é que a gente a gente se conhece. Eu queria que a gente pontuasse isso para todo mundo, para que, como é uma história aqui que eu acho que ela vai ficar marcada dentro dos nossos episódios aqui do podcast, do Pode Contar Sua História, e a sua história se complementa muito com a minha, né, e com o nosso negócio, que é o associativismo. Eu acho que é importante a gente pontuar esse momento. Lá em Cuiabá, quando eu comecei, os 3 meses que eu iria ficar lá na associação, eu falei, eu preciso conhecer, eu preciso sair para fora, conhecer o que é o associativismo, porque lá não tinha referência nenhuma. E eu visitei algumas redes. Eu visitei a Multidrogas aqui no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Eu visitei a Gafarma, né? Eu visitei algumas redes para conhecer o modelo. Inclusive, eu levei modelos para Cuiabá. Eu me apaixonei tanto que eu esqueci de voltar. E aí eu levei modelos que eu vi, principalmente na Gafarma, para implantar lá em Cuiabá. E deu muito certo, né? E a coisa começou a girar, a andar. Eu fui para o interior de São Paulo, a rede cresceu bastante, triplicamos a quantidade de farmácia que a rede tinha. E aí, como os meus filhos moravam em Ribeirão Preto, num final de semana eu vim para vê-los e passar um final de semana com eles. E aí começa a história, né? A nossa história começa a partir daí. E eu passei o sábado, domingo, na segunda-feira de manhã, eu estava voltando para Cuiabá para trabalhar. E aí, no aeroporto, eu costumo chegar bem antes no aeroporto, 3 horas antes. No aeroporto eu olhei, aquela época de orelhão, né, Edson, época de 2000, eu olhei, tinha um orelhão e uma lista telefônica amarela, aquelas listonas grandes assim, grossa, né? Falei, será que em Ribeirão Preto tem uma associação de farmácias, né? E fui, peguei a lista, achei lá a Drogaria Total, Rede Total em Ribeirão Preto, e peguei o telefone e liguei, atendeu uma mocinha e eu falei, olha, expliquei minha história, eu sou de Cuiabá, queria conhecer, vocês são associação? Ela, sim. Então, tem algum gestor, um presidente? E o presidente estava lá, que era o Sérgio, na época, Sérgio Vecchio, isso. E falei com ele, falei, Sérgio, expliquei para ele o que eu estava fazendo, tudo, que eu estava buscando em relação ao associativismo, e ele me falou, olha, amanhã, na terça-feira, nós temos uma reunião em São Paulo, que é uma federação que nós criamos, é a FAESP. E se você quiser ir comigo, ele nem sabia que eu estava no aeroporto voltando para Cuiabá. Se você quiser ir comigo para São Paulo, eu te convido, você vai comigo, lá você conhece o presidente, né, falou de você, e toda a turma que faz parte da FAESP. Eu, na hora, aceitei, cancelei o meu voo, liguei para Cuiabá, expliquei que eu tinha achado uma fonte legal, e no outro dia de manhã o Sérgio me trouxe para São Paulo, e aí eu conheci o Edson Tamassi. Aí começa a nossa história. Aí começa a nossa história. E eu posso dar um destaque aqui, quando eu te conheci, o incrível é que eu estava cheio de pessoas na sala para a reunião, mas quando me apresentaram para você, eu bati um olho em você, eu falei, puta, eu me senti tão bem,
né? Eu costumo falar, já falei até em assembleia da Febrafar isso, né? É o homem da minha vida, esse cara. E realmente aquele sentimento bom, gostoso de um irmão, eu senti na hora ali, quando eu bati o olho em você. Ô Neto, mas ainda não tinha Febrafar. Ainda essa história não começou. Não tinha nada, não começou. Aí você começa a dar trabalho para mim. Falar um negócio para vocês. O Neto, quando quer alguma coisa, ele quer de verdade, né? E aí ele é insistente e a briga é muito grande. A gente tinha a FAESP, né? Então, só para entender, a FAESP era a Federação das Associações do Estado de São Paulo. O modelo associativista, quando ele nasceu, ele nasce todo mundo mais ou menos na mesma origem, que é uma consultoria do Idem, do Damasceno, que foi o cara que trouxe a metodologia. Ele em princípio era do Sebrae, depois ele montou uma consultoria própria e ele trouxe essa metodologia do agrupamento, de ter todo mundo o mesmo layout, todo mundo a mesma fonte de treinamentos e tudo mais, ou seja, uma associação completa. E quase todos nós tínhamos vindo desse modelo, né? E aí, naquele momento, o associativismo tinha como premissa ou principal objetivo fazer propaganda na Rede Globo, porque a Rede Globo é quem dominava o cenário de publicidade no Brasil, né? Então, o grande auge de uma associação é quando ela conseguia ter força suficiente para ir para a Rede Globo. E o sinal da Rede Globo, na maioria dos estados, ele era uma transmissão única para o estado todo. E no estado de São Paulo já tinha as retransmissoras e nós montamos as associações baseado na retransmissão da Globo. Então, em São José do Rio Preto tinha uma associação, Ribeirão tinha outra, Campinas outra, São Paulo outra, e nós éramos 10. E essas 10 associações juntas, nós começamos de uma forma informal, nos encontrando para trocar ideia, e virou uma federação, que é a FAESP, que é onde eu era presidente, ao mesmo tempo que eu era presidente da Farmavip, só para a gente situar no tempo. Isso. E aí, você quer participar da FAESP de qualquer jeito, mas ela era do estado de São Paulo. Exatamente. Na época, na verdade eu participei informalmente, né? Eu vinha nas reuniões da FAESP, você me convidava, eu vinha, participava e levava os benefícios, tudo que eu aprendia com vocês aqui, com o grupo de vocês, eu levava de volta para Cuiabá. E foi uma fase, uma época muito legal, né? Muito legal porque assim, a associação lá evoluiu muito nessa época, com a troca de experiências aqui que eu tinha com o grupo da FAESP. Foi muito bom. E aí me veio na cabeça, como eu tinha conhecido outras associações no Brasil, na minha busca por ter uma competência na gestão, né? Fazer com que as farmácias prosperassem, eu pensei numa federação nacional. E aí eu conversei com você, falei, eu acho que o Edson vai gostar disso, né? E numa dessas reuniões da FAESP eu vim já com a ideia pensando na Federação Nacional. E quando eu falei com você deve lembrar, né? Falei, Edson, e se nós montarmos uma associação, uma federação como a FAESP, só que nacional, né? Não seria legal? Eu acho que quem está nos ouvindo conhece você, né? Você olhou bem no fundo dos meus olhos e falou assim, Neto, você bebeu gasolina, né? Você bebeu gasolina. Mas não dá certo. Eu acho que é bom pontuar esse motivo, até para a minha primeira recusa, inclusive na primeira reunião da Febrafar, que não era nem Febrafar ainda, e eu coloquei alguns requisitos para que eu pudesse participar, porque havia um movimento, e ele já existia, de uma federação nacional, eu não vou me lembrar nem o nome agora, que era liderada por um outro grupo de pessoas que tinham ajudado de alguma forma também a construir o associativismo, mas com um objetivo político, que era, ele tinha um viés ali de discutir política, de eleger deputado e uma série de situações que não diz respeito àquilo que eu penso em relação ao negócio. Então, existia uma federação. Ela estava meio que adormecida, mas ela existia. E as reuniões, eu cheguei a participar de algumas,
nós fizemos reunião em Poços de Caldas, nós fizemos em Pouso Alegre. Eu cheguei a participar e ela tinha um presidente, inclusive, que era o Paulo Navarro, na época. Sim. E eu não queria participar daquela entidade, porque não tinha nada a ver com o meu propósito dentro da FAESP. Por isso que eu falei que eu não queria. Uhum. E, inclusive, eu insisti tanto com você, né? Que você falou, tá bom, Neto, então reúne o grupo que você conhece e aí a gente conversa. Eu mostro o modelo FAESP, como é que é. E aí tinha, na época, a feira Convenfarma. Da Convenfarma, isso. Foi em novembro de 99. Em novembro de 99, do seu Pedro Zidói. Isso. E aí eu liguei, na época, para cada rede que eu tinha conhecido e falou, você conhece outra rede? Você conhece? E um foi chamando o outro. E lá eu consegui, na Convenfarma, fazer uma reunião no restaurante. Eu fiz um círculo de cadeira, tudo, para que você fosse lá, acordado com você, que você fosse lá falar um pouquinho da FAESP e dar um primeiro pontapé aí para ver se nascia uma federação nacional, né? Aí apareceu o seu Pedro Navarro na época. Paulo Navarro, exatamente. Pedro Zidói. O seu Paulo Navarro. E aí você viu ele de longe, e aí política, nós, tanto você como eu, temos aversão à política no negócio, né? Uhum. Então, você não apareceu, eu fiquei ali, o seu Pedro falando, eu vi que não ia dar, que não ia virar nada. O que eu fiz? Eu peguei o contato, tinha redes que eu não conhecia, peguei o contato de cada um e voltando para Cuiabá, eu te liguei. E aí marcamos uma reunião, a nossa primeira reunião foi em fevereiro de 2000, na Eurofarma. Primeira reunião com esse grupo, no auditório da Eurofarma, que o Bianchi arrumou para nós essa reunião lá. Uhum. Aí de lá começa o movimento. Daí até a primeira reunião foi muito rápida, né, para que a gente pudesse formalizar. Sim. Aí já foi uma reunião de trabalho, já as coisas começam a caminhar. E aí, de lá para cá, a gente fez a jornada. Nós não temos nenhuma condição do mundo de contar a jornada, mas acho que é importante a gente começar a lembrar ali do início, lá da Alameda Santos 705. 705. Uhum. Terceiro andar. Terceiro andar. Sala 35. Que tamanho que era? 36 metros quadrados. Uhum. A sala tinha 36 no terceiro andar, sala 35, 36 metros quadrados. Eu, você, as duas secretárias? As duas secretárias, a Adriana e a Andréia. Uhum. A Andréia, que depois virou minha esposa. Isso. Uhum. E aí? E aí começamos ali, né? Eu cheguei um pouco depois, porque eu ainda estava lá em Cuiabá. Uhum. Mas a Febrafar, nessa época, era mais através do Paulo Heitor, do PH, que nós não podemos esquecer dele, né, Edson? Foi tão importante para nós, né? Onde nós juntávamos as redes do Brasil inteiro e trazia para fazer negócio em São Paulo. Porque né? a Febrafar começa... na verdade, a Febrafar não nasce na Alameda Santos, ela nasce na Vila Olímpia, num escritório emprestado da Cláudia Fajuri, do projeto que a gente tinha com o Fonte Farma. Exatamente. Ali foi no primeiro momento, mas nos primeiros 2 anos que você estava lá na Farmaster ajudando e contribuindo e construindo tudo que a gente construiu, nesse momento a gente tinha a Febrafar era basicamente 2 encontros anuais de negócio que nós fazíamos, porque nós não tínhamos mensalidade, não tínhamos verba, não tínhamos participação da indústria, organizado pelo Paulo Heitor, que foi os primeiros movimentos. Obviamente, quando nós tínhamos, me lembro que era no Hotel São Rafael, lá no centro de São Paulo, como chama aquela... praça... Largo do Aroche. Largo do Aroche. Largo do Aroche. Eu me lembro que era lá e a gente... nós aproveitávamos naquele momento e fazíamos as assembleias, mas era basicamente um encontro de negócio. Era encontro de negócio. 2 vezes ao ano. Isso. Só. E a FAESP em paralelo, trabalhando, então a FAESP já tinha uma estrutura, tinha o Luiz Fernando gestor, e eu ali trabalhando junto FAESP e Febrafar, mas ainda não existia o que acontece quando você chega de fato. Isso. Eu acho que também é legal a gente pontuar e a galera entender como é que você veio parar aqui direto, trabalhando de forma direta comigo. Bom, depois eu fiquei 2 anos e meio, como eu disse, na Distribuidora Brasil, aí fui para o associativismo, para a Rede Farmaster. Fiquei mais 2 anos e meio, fiquei 5 anos em Cuiabá.
E aí chegou meu tempo. Eu falei, não, preciso voltar, preciso cuidar dos meus filhos que estavam crescendo, né? E eu precisava estar próximo deles. Era o meu grande objetivo. E eu resolvi realmente voltar e aí falei, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a ser engenheiro. Eu era engenheiro e simples, voltava a ser engenheiro, trabalhar numa construtora e fazer alguma coisa. E aí eu mandei, resolvido, acertei com a rede de que irei embora, colocar alguém no meu lugar para eu... eu tinha que contratar alguém, na verdade, né, para ficar no meu lugar. Entrevistei mais de 10 pessoas, não aceitaram. E aí que veio o Paulinho, né, que eu chamei o Paulo da Farmarcas, que ficou no meu lugar, que eu me apaixonei pelo Paulo também no sentido do interesse dele, da inteligência dele da época, eu percebi isso e deixei ele no meu lugar. Ele estava estudando ainda, eu acho, estava se formando. Com o Paulo, ficou no meu lugar, eu mandei, uma semana antes de eu vir embora, eu mandei um e-mail para toda a comunidade da Febrafar, né, para todas as vezes da Febrafar, para você, num grupo que tinha no e-mail. Mandei um e-mail e falei, gente, olha, eu estou voltando para Ribeirão Preto, vou voltar a ser engenheiro, tá? Mas não deu 1 minuto que eu mandei o e-mail e você me retornou. Você me retornou. Mas o que você vai fazer? Eu falei, você me ligou, eu falei, olha, Edson, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou voltar. Né? Eu sou engenheiro, vou tentar voltar a ser engenheiro. E você falou, não, Neto, você é o grande responsável por tudo isso. E você vem aqui falar comigo antes de qualquer coisa. Como era final de ano, de dezembro, eu voltei e aí eu vim aqui para São Paulo falar com você. E aí nós nos acertamos, né? E você me fez o convite para ficar na Febrafar. Salário? Não tinha salário. Salário... Era o que tivesse... Não, você faz o convite, tá bom. Tá bom, né? Eu fico, tá, mas e aí, Edson, quanto que eu vou ganhar, né? Ele falou, então, esse é um problema. Não tem dinheiro para pagar o seu salário. Você que faz o seu salário. Você que faz o seu salário, né? E como era a minha paixão, a Febrafar, né? E até pela minha responsabilidade de ter fundado junto com você, eu aceitei o desafio. Eu fiquei 3 meses na casa do meu irmão, morando com meu irmão, eu, a Célia... e a Júlia, né, que a Júlia já tinha nascido. E aí ficou, enfim, aí nós começamos a fazer negócio. Os eventos, eu vendia evento junto com o Paulo Heitor. Você virou até agente das minhas palestras. Exatamente. E aí você começou a fazer palestras, eu vendia suas palestras. Ganhava uma comissão. Ganhava a comissão das suas palestras. E os eventos que eu ganhava a comissão do Paulo Heitor, que eu vendia, que eu tinha uma relação boa com o mercado, né? Naquela época eu já tinha, lá de Cuiabá. Eu vendia os eventos e o que eu ganhava também, a gente repartia uma parte, né? E a gente levou a vida uns bons anos dessa forma, né? A gente se autoajudando. Muito bem, Neto. A gente não tem nem tempo para contar essa jornada desses 23 anos aqui juntos, né? De toda a construção do associativismo, desse modelo, mas aí também é uma história de evolução natural daquilo que a gente tem paixão, daquilo que nós tínhamos paixão, daquilo que nós acreditávamos e para que a gente chegasse nessa Febrafar de hoje. Mas assim, eu queria compartilhar com todo mundo, e você sabe disso, e a gente, de vez em quando, pelos corredores, conversamos muito, o que representa, ou o que representou durante todos esses 23 anos, esse movimento associativista para o mercado farmacêutico, para o mercado de uma forma geral e até como referência mundial daquilo que nós construímos, para que a gente pudesse entender o tamanho da evolução desses 23 anos em cima de algo que até então praticamente não existia, que era essa prática associativista. O Edson, nós começamos do nada, né? Não, nós começamos de uma ideia. De uma crença, né? De uma crença em algo que nós acreditávamos, mas sem estrutura nenhuma, sem dinheiro algum, tanto que nós compartilhávamos o que você ganhava, eu ganhava, a gente se dividia, mas assim, eu vejo isso pelas nossas viagens que nós fazemos aí em países, na Europa, Estados Unidos,
é um negócio único no mundo. É único. Não existe o associativismo Febrafar no mundo. Nós criamos algo inédito. Inédito. E começamos, assim, o que é bastante interessante é que nós começamos sem saber direito o que nós íamos fazer, né? Nós não sabíamos o que nós queríamos. Assim, queríamos... Na essência, não. Na essência, sim, prestar mas... o bem, levar benefício para a ponta, para a farmácia, né? Levar serviço, benefício, negócios. Na época era negócio, né? Não tinha outra coisa a não ser negócio. Não tinha tecnologia, né, Neto? Não existia tecnologia, exatamente. Então era negociar e levar esses benefícios para a ponta. E dali começou a nascer o pai, as tecnologias, elas, na verdade, o nosso processo evolutivo passa muito pela tecnologia, mas, acima de tudo, ela passa pela relação humana, né? Que é uma verdade que ela existe até hoje, né? Esse trabalho que você faz hoje de ir nas redes, de falar sobre as ferramentas, de dar atenção aos associados, de fazer análise de cenário, que é um trabalho muito forte seu hoje junto com as redes, ela está permeada por uma série de ferramentas que nós construímos ao longo do caminho, mas ela é também a essência daquilo que nós começamos desde o primeiro dia. É a essência, e aquela percepção, né, Edson? Aí é percepção sua, é a sua essência, né? De enxergar que o negócio não era só comprar. Não é só comprar, porque o associativismo nasceu para se comprar melhor, né? Vamos comprar melhor, vamos juntar e comprar melhor. Tá bom, é um braço. Mas da sua percepção do negócio, da sua visão sistêmica, nasceu, não é só isso, né? Nós temos que administrar bem a farmácia, né? Nós temos que vender melhor, nós temos que ter outros atributos além da compra. E aí nós começamos a desenvolver sistemas em parcerias, né? Enfim, e aí veio tudo que nós, nesse tempo todo, trilhamos até hoje e construímos, e tem muito que construir ainda, da sua percepção de uma visão totalmente sistêmica de negócio mesmo, né? Qualquer negócio não é só comprar. Tá. E ainda trazendo para essa questão do negócio, né, Neto, eu acho que é muito importante o que a gente construiu, que eu também considero único, que é essa relação de parceria com todo o stakeholder do mercado. A indústria não é nossa fornecedora, é nossa parceira. Nossa parceira. Aqui não tem uma pressão por só um ganhar. O próprio modelo de escritório que nós montamos com essas salas para trazer os parceiros, essa relação que nós temos com a distribuição, ela é única também. É única, é única. É longo prazo, né, Edson? Os nossos parceiros são parceiros de longo prazo, não é parceiro para comprar bem agora e comprar e pronto, né? São parcerias de longo prazo, onde se cria amizade, né? Eu acho que todo negócio, o nosso negócio deu certo, sabe por quê, Edson? Porque do negócio nós fizemos amizade, né? Então, eu acho que isso fortaleceu muito o nosso negócio, né? Através do negócio nasceu a amizade, nasceu a irmandade entre nós dois. E disso nasceu o nosso jeito de ser. Nós temos um jeito, uma essência muito parecida, voltado para a felicidade das pessoas, voltado para o bem, né? Então, eu acho que isso que deu essa alavancada na Febrafar, e chegamos onde nós chegamos hoje. E vamos chegar mais longe ainda, eu tenho certeza. Não, vamos, com toda certeza. Ainda há um caminho grande, como você disse, são características individuais que fazem com que a pessoa participe ou não de uma associação, porque muitas vezes por uma questão de personalidade, tem gente que gosta de viver mais em sociedade, outros menos, e aí nós não temos porque é só respeitar a individualidade de cada um. Mas o Brasil tem 92 mil farmácias. Nós somos 15 mil, existem outras associações que não pertencem à Febrafar, mas que são bem estruturadas, que tem cerca de mais 10 mil farmácias, que é 25 mil, e cerca de 15 mil em redes. Então,
em grandes redes corporativas. Então, nós estamos falando de 25, mais 15, 40. Tem 50 mil farmácias ainda individual e que talvez não tenha descoberto nessa jornada o valor de estar associado, de pertencer a um agrupamento, a força do coletivo, né, Neto? Então, nós temos ainda um caminho para trilhar, que a gente não fica correndo atrás, mas, na medida do possível, mostrando como isso poderia ajudar esses empresários a se desenvolverem. Eu não tenho dúvida disso. Nós temos mais de, acho que 52 mil farmácias independentes no Brasil. É um campo enorme, né? É um campo enorme. Mas como você disse, Edson, eu já disse antes também, o perfil individualista, às vezes, bloqueia alguns empresários de chegar até nós, né? Mas nós estamos abertos e, assim, a nossa essência é juntar para melhorar a vida das pessoas, né? Que é o nosso propósito, nosso grande propósito, que é a nossa cara, né? Melhorar a vida das pessoas. Não existe nada no mundo melhor do que isso, né, irmão? Não existe. E aí, então, a gente chega no final no final não, né? Numa jornada já de 23 anos, fevereiro de 2024, nós completamos 24 anos de existência, Exatamente. né? 24 anos de existência. Hoje, basicamente, a Febrafar, ela é um maior agrupamento de farmácia do mundo, com 15 mil farmácias, com toda certeza, o maior agrupamento de farmácia do mundo. Nós somos uma empresa ainda, como você disse, relacional, com o mercado inteiro, com o cuidado de cuidar da vida desses 15 mil empresários são 15 mil CNPJs, não 15 mil empresários, mas 15 mil CNPJs. Certamente aí nós estamos falando de mais de 200 mil pessoas com emprego direto, né? Com emprego direto. Então, é um número muito grande, com toda a responsabilidade que nós temos com a distribuição e com a indústria, e também sendo, talvez, o grande hub de inovação do nosso segmento, né, Neto? Porque hoje, basicamente, nós somos uma empresa de inovação. De inovação. Nós somos uma plataforma tecnológica. Porque todas as nossas soluções são tecnológicas, né? São soluções inovadoras e que vêm através da tecnologia. Então, ao longo dos anos, né, Edson, nós viramos uma plataforma tecnológica. Eu não tenho dúvida disso. Sem deixar de cuidar das pessoas. Sem deixar de cuidar das pessoas, sem dúvida alguma, né? Que é a nossa essência. Você sabe, Neto, que a gente eu coloquei isso, né? E eu fiz questão de deixar você como último capítulo da nossa temporada dessa gravação, desse podcast, porque nós resolvemos, quando nós pensamos no produto, fazer uma temporada de 12 episódios para olhar, para que a gente pudesse até testar modelos e até propor outros temas, né, que a gente pudesse depois, numa próxima temporada, e a gente volta numa próxima temporada a colocar outros temas, outros convidados aqui. A gente tem muita gente, eu não poderia deixar de estar com você, e nós estamos chegando ao término aqui dessa gravação de hoje, mas eu pensando o seguinte, né, a gente poderia já ter um compromisso de voltar aqui para fazer um podcast, pode contar a história da sua empresa. E a Febrafar dá uma mega de uma história, né? A construção de tudo isso, né? As pessoas que nos ajudaram a construir, os diretores eletivos, os diretores executivos que nós temos, a formação que nós temos, a importância que nós temos na formação desses nossos executivos, né? Porque todos os executivos nossos praticamente foram formados dentro de casa. Paulinho, que você colocou, o André, o Ney. A Karen, que chegou como gerente. Exatamente. O Dudu agora. Todo mundo foi formado dentro de casa, né, Neto? Exatamente. É uma história bonita nossa, Edson. Eu posso dizer para você uma coisa que eu estou arrepiado aqui. A Febrafar é minha vida, cara. É a nossa, na verdade. Eu sei, na verdade é a nossa vida. É onde que a gente construiu um ambiente de prosperidade coletiva, felizmente. A gente consegue, como dissemos aqui hoje, empregar essa quantidade de gente, trazer toda essa prosperidade. Dentro dessa história toda, e só para a gente finalizar isso, eu queria colocar o seguinte, desde
de que nós começamos a ser auditado no mercado, né? Isso aconteceu 10 anos depois que nós existíamos como federação, porque até então nós estávamos dentro de um capítulo de independente, né? E depois nós viramos a IQVIA e Close-Up começou a olhar para a gente de uma forma diferente. E desde então, e muito provavelmente até antes disso, nós crescemos pelo menos 50% acima do que cresce o mercado de forma sistêmica de lá até hoje, em todos os anos, né? Se o mercado cresce 10, a gente cresce 15. Se o mercado cresce 12, nós crescemos 18. Nós nunca crescemos abaixo de 50% do que o mercado cresce. O que significa dizer que também que a nossa proposta de negócio, ela é assertiva, ainda que a gente... Assertiva. Exatamente, é muito assertivo. E esse é o maior orgulho nosso, né, Edson? Porque se nós crescemos 50% mais do que o mercado, e desde que nós temos acesso a essas informações, que nós participamos como um subcanal do mercado, nunca presenciamos um outro subgrupo do canal crescer mais do que a Febrafar. Sempre a Febrafar cresceu mais do que qualquer outro subgrupo. Muito bem, então é isso, e na verdade aí o grande orgulho que a gente tem de tudo isso, que eu tenho de tudo isso, que é você que é o grande responsável, o grande condutor por tudo isso, porque ao longo dessa jornada eu fui me desviando para outras atividades e não fiquei o tempo todo 100% dedicado à Febrafar, mas você sim, na construção, hoje você é o grande condutor de todo esse processo, então a minha gratidão a você por tudo isso que a gente está construindo junto, mas, sobretudo, a gratidão por você ter edificado esse caminho do associativismo. Obrigado mesmo, tá, irmão? Nós somos. E eu me espelho muito em você, você sabe disso. Né? Você é a minha referência de vida, sempre será. Eu amo você, cara. Legal. Valeu. Legal. Bem, galera, então... Nós estamos chegando ao final desta temporada do Pode Contar Sua História, nosso podcast da Farmarcas. Eu queria, então, convidar vocês, se eventualmente vocês não viram os outros 11 episódios que nós gravamos, que acessem lá, vai estar nas nossas plataformas, tanto do Spotify como do YouTube. Nós voltamos numa nova temporada, depois nós fazemos esse comunicado no momento correto, com novos convidados, com novos bate-papos, com novos insights daquilo que a gente pode trazer para contribuir para a evolução de todos nós. Um beijo a todos vocês, muito, muito, muito obrigado pela audiência até aqui e até a próxima temporada.